Segundo os Reis 17, Oséias, rei de Israel. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Eliá. Reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presente ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu com toda a terra e veio até Samaria e cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria, transportou a Israel para a Síria e fê-lo-ás habitar em Halá e a Abor, junto ao rio de Gozã, nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por filhos de Israel, pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em toda a sua cidade, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagem de bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os viventes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai-vos meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vosso pai e que eu vos enviei pelo ministério de meu servo, os profetas. Porém não deram ouvido, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e os concertos que fizeram com seu pai, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a verdade e ficaram vãos, como também após a nação que estava em roda deles, dos quais o Senhor lhe tinha dito que não fizessem com elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu servo, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo no bosque, e se prostraram diante de todo o exército dos céus, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e filhas, e deram adivinhação, e criam em açougue, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel fizera, que pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu na mão
dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez pecar em grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os exércitos de Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara por ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente de Babel e de Curta e de Ava e de Ramate e de Sefarvins e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram na sua cidade. E sucedeu que os princípios de sua habitação ali não temeram ao Senhor, e o mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles, pelo que falaram o rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizestes habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasse de lá, que ele vá e habite lá, e lhe ensine o costume do Deus da terra. E veio para um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinou como deveria temer o Senhor, porque cada nação fez os seus deuses e puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade nos quais habitavam. E os de Betel fizeram Sacó de Benote, e os de Cutã fizeram Negar, e Ramate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás, e Tartaque, e os sefavitas queimaram seus filhos no fogo de Adrameleque e Anamaleque, deuses de Serfavim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes os fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério da casa do Senhor, na casa dos lugares altos. Assim o Senhor temia, e também os seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre os quais tinha sido transportados. Até o dia de hoje fizeram segundo o primeiro costume. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo a sua ordenança, e segundo a sua lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenara aos filhos de Israel, e quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante dele, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, esse temerei, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E o estatuto, e a ordenança, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis o cuidado de os observar, e todos os dias não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecerei, e não temereis. E
a outros deuses, mas o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não serviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam a sua imagem de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também os filhos e os filhos dos filhos, até o dia de hoje.